Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Pode começar, não. Muito boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro nosso aqui na Rádio Espírita Estação da Luz. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos à Estação da Luz. E o nosso irmão Tavares, além de nos fornecer esse número de WhatsApp para a gente propor nossas perguntas, ele também ofereceu para cada um de nós um bilhete de passagem gratuito para que nós possamos embarcar nesse trenzinho do conhecimento. Agora imagina quem é o motorista desse trenzinho. É o próprio Jesus. Então isso é algo muito importante, né? Nós vamos responder aqui, ou tentar responder algumas perguntas, e logo em seguida a leitura do capítulo 5, sobre a Índia. Então, não. Eu leio e você responde. Tá bom. A pergunta é do João Cecílio Cavalcante, Jardim Europa, Sorocaba, São Paulo. São Paulo. Ele pergunta o seguinte: dentro da escolástica indiana, o que é karma, dharma e casta? Então, karma, inclusive, não. Um sujeito aí na internet escreveu que o karma, que essa palavra karma, também foi adotado pelo Espiritismo. O que não é muito verdade, né? Não é verdade. Porque karma, vamos dizer assim, tipo a lei de Talião. É a soma de todas as suas atitudes positivas e também das negativas. Então, isso você vai se livrar do karma através dos processos de expiação, né? Agora, a outra palavra que ele perguntou é dharma, né? Isso. Dharma é uma palavra que não tem muito significado ela isoladamente assim, não. Não, ela depende do contexto. Ela depende do contexto. Mas o significado, nós podemos dizer que é lei cósmica. Agora, a outra pergunta, né, que ele perguntou foi sobre casta. Casta. Então, a casta é a situação social do indivíduo. Então, tem a casta aí dos ricos, dos cultos, e na Índia é muito usado essa palavra casta para definir bem os iniciados
nos mistérios. E aí, já que o nosso irmão é tão curioso sobre esse assunto, nós vamos dar uma receita para ele. Porque tem um livro aí na internet que é distribuído gratuitamente e que se chama Mistérios e... Como é que é? Milagres, né? Vou olhar aqui o nome Isso. direitinho. Mistérios e Magias do Tibete. Do Tibete, é. É um livro muito interessante. Muito interessante. E aí, mais abaixo, tem uma pergunta de quantos deuses tem lá no panteão deles. Aí, lendo esse livro, a pessoa vai ter uma ideia. Sim, sim. Que é um número infinito. Deus disso, Deus daquilo. São extremamente politeístas. Politeístas. E tem cerimônias, não. Cada uma cerimônia complicada. Sim, sim. Até hoje. Até hoje. E, inclusive, nesses cerimoniais, existe materialização de espíritos. E é interessante porque, de acordo com a cerimônia, eles podem ver a sombra do Buda, do Siddhartha Gautama. Olha, é um processo muito interessante. Agora eu vou fazer uma pontuação a respeito do termo karma, que muito espírita utiliza. Como o próprio Levindo citou, o karma ele se refere à lei de Talião. Não existe nada que possa amenizar. O trabalho do indivíduo ao longo do tempo também não ameniza o que ele tem que resgatar e tal. Então, a doutrina espírita inicialmente não se utiliza da palavra karma também por isso. Mas tem uma outra questão. Quando um hindu observa o outro em estado de sofrimento, desamparo, desabrigo, fome, frio, ele não ajuda, porque ele fala que esse é o karma daquele indivíduo, e no karma não se interfere, eles deixam as pessoas à míngua dessa forma, ainda nos dias de hoje. E nós, espíritas e cristãos, sabemos que, independente das necessidades provatórias do outro, se nós estamos numa posição em que podemos ajudar a fazer alguma coisa para minorar aquele sofrimento, é obrigação nossa, é uma obrigação moral. Exatamente. Né? Inclusive, né, Odilon, nós temos aquela, vamos dizer assim, aquela frase que estabelece muito bem os nossos deveres, né? Fora da caridade não há salvação. Exatamente. E pensando em karma, não teria caridade. Né? Porque o Kardec também, na questão 986 ou 886? Eu não lembro agora. Ele perguntou assim, como que Jesus entendia a caridade? Aí é o famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas e faltas alheias e perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Agora, não, já que nós estamos falando no perdão, quantas vezes nós devemos perdoar? Não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes. E é interessante esse número, porque no judaísmo, o número 7, vamos abrir um parêntese aqui, né? Isso. A gente não pode ler o Novo Testamento, nem o Antigo Testamento, mas principalmente o Novo Testamento, com a cultura ocidental. Nós temos que ler com o nosso pensamento refletido na cultura judaica. Jesus era judeu e a maioria dos apóstolos era judeu. O cristianismo é uma doutrina judaica cristã. No judaísmo, o número 7 é o número que representa a perfeição.
Então, nós temos que perdoar não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, nós temos que extinguir as possibilidades de uma perfeição maior. Perfeitamente, pode alcançar. Não. É isso mesmo que nós deveremos entender. Então, assim, já fica tanto para os espíritas quanto também para os não espíritas que a palavra karma não existe no espiritismo. Tem muitos oradores que usam essa palavra, não? Sim. Mas usam indevidamente. O Kardec não escreveu essa palavra em nenhuma das obras básicas da doutrina espírita. Agora nós temos uma pergunta do Francisco Dornelles, de Araçá, São João del Rei, Minas Gerais. Quais as contribuições dos povos, culturas, né, em se tratando de conhecimento, ciências da Índia para o mundo? Então, não, é interessante. Eu estava lembrando de um amigo meu, Luiz Antônio. O Luiz Antônio é topógrafo e cartógrafo. E ele trabalhou no Iraque. E trabalhou com muitos técnicos indianos. Olha. E ele falou comigo que os técnicos indianos davam um banho na moçada em termos de conhecimentos. E você veja, por exemplo, no Brasil, a produção de aço, né? A começar lá em Vitória, né? Sim. No Tubarão, que lá é ArcelorMittal, que é uma empresa indiana. Mas também temos um outro braço aqui em Juiz de Fora e também lá em Santa Catarina. Também tem a preparação das chapas galvanizadas. Isso. Então, é uma grande contribuição para a engenharia e para a cultura em geral. É interessante notar, primeiro, o seguinte. A gente pega, por exemplo, a cultura brasileira, que é formada da soma das mais diversas culturas que vieram povoar aqui. Perfeito. Mas o Brasil tem menos de 600 anos de idade. Ainda é um rapaz ainda. Não está muito novinho. A Índia é uma cultura milenar. O Paul Gibier, falando dos ensinamentos védicos, ele calcula que os ensinamentos védicos datam de mais de 50 mil anos atrás. E isso baseado na astronomia, não é coisa que tirou de trás da orelha, não. Exatamente. Foi calculado, né? A cultura hindu, ela é uma cultura muito significativa e que traz consigo, afinal de contas, um povo que vive mais de 1000 anos e não se extingue, é um povo que minimamente conhece a agricultura, sabe plantar, conhece a astronomia para poder conhecer as estações do ano, para saber quando plantar e quando não plantar. Conhece medicina, de alguma forma, porque não foram extintos por conta de pragas e doenças. Então, a medicina hindu é uma medicina diferenciada, muito baseada nos elementos naturais. O próprio hinduísmo é uma religião que tem a sua contribuição, porque é uma religião, de certa forma, reencarnacionista, apesar de ser politeísta. Então, as contribuições culturais da Índia são imensas. São imensas. Inclusive, Odilon, nesse livro que nós receitamos aí para o pessoal, né? Como que eu tive conhecimento desse livro? Foi através do Luiz da Rocha Lima, que é o fundador do Lar de Frei Luiz. E lá também eles conseguem, com a força do pensamento, desmaterializar tumores cancerosos ou quaisquer outros, né? Então, a medicina lá é de grande vantagem, né? Quantos deuses existem no panteão dos indianos? Lourdes, Maria, Jardim Europa, Sorocaba, São Paulo. Sim. Praticamente você já comentou essa... Exatamente. É um número quase
infinito, né? Quase incontabilizável. Então, a gente vai receitar para Lourdes. Lourdes, você entra na internet e aí digita o nome do livro aí que nós falamos, Segredos e Mistérios... Magias. Segredos e Magias do Tibete. Isso. Ele foi disponibilizado gratuitamente para quem quiser. E aí você vai ver a quantidade de cerimônias que existem, inclusive até no casamento. E lá também acontece uma coisa interessante, não? Uma mulher pode ter vários maridos. Isso é ela que define. Que coisa interessante, né? Sim, diferente. Vamos mais à frente. Vamos. Tem mais perguntas? Eu acho que essa daí é uma pergunta. Não, quantos deuses? Essa já foi comentada. Ah, sim, exatamente. Vamos ver se tem mais alguma. Tem mais. Quais as diferenças entre o povo que hoje habita a Índia e os habitantes de há 3, 4 mil anos passados? Do João Cecílio Cavalcante, lá do Jardim Europa, Sorocaba. As diferenças, na verdade, em termos culturais, são muito poucas. As diferenças mais significativas que nós vamos encontrar é a presença vamos assim dizer, da tecnologia e do urbanismo. Porque a Índia hoje, ela tem, apesar de ter um trânsito caótico, ela tem estradas, ela tem escolas, universidades, ferrovias. Mas em termos de cultura, quase não há diferença, porque eles têm tradições muito significativas. E eles seguem aquilo com uma seriedade fora do comum, né? Exatamente. Então, as diferenças são basicamente a introdução do urbanismo e da tecnologia nas vidas. Fora isso, em termos culturais, pois é, vivem-se da mesma forma que se vivia há 4 mil anos atrás. A gente aproveita para informar aí para a nossa... Esse é o João Cecílio. João Cecílio, né? Isso. Que existem, inclusive, aqueles que flutuam no ar. Os lamas, né? Isso. Que flutuam no ar. Através da meditação. Aqui já são perguntas relativas, já foram respondidas. Sim. Então, foram essas. Nem precisava salvar. Nem precisa salvar. Não. Pronto. Bom, hoje nós vamos começar aqui o capítulo 5, que vai falar exatamente sobre a Índia. E começamos falando sobre, o Espírito Emmanuel começa falando sobre a organização hindu. Dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis como Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações trazidas da beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas... Então, não. Sim. Só um comentário, que nós vimos ali, o Ganges, né? O rio. Que é o rio mais importante da Índia, inclusive é considerado o rio sagrado, né? Sim. E ali nós vamos ver uma outra palavra assim diferente, que é os Upanishads. São praticamente os livros científicos. Sim. Né? Para iniciação.
E tem diversos, são mais de 150 livros. São muitos. É muita coisa. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Agora o Espírito Emmanuel vai falar sobre os arianos puros. Sim. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas oceanas do Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus também eram um dos ramos da massa de proscritos da capela, exilados do planeta. Deles descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou nas margens do Ganges. Desde a aurora dos tempos terrestres, tanto de todas as línguas das raças brancas, guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência de sua existência pregressa em outros planos. Isso é muito interessante, porque alguns povos, na verdade, algumas culturas, tinham tão forte essa noção do, entre aspas, mundo perdido, e alguns hoje acreditavam, ou acreditam ainda, que eles se referiam a espaços no próprio planeta Terra que de alguma forma foram extintos, como Lemúria, Atlântida e por aí vai. E na verdade não. A grande referência deles no mundo perdido era o planeta de onde eles haviam Exatamente. Vindo. Lá do sistema de capela. Exatamente. Uma outra questão muito interessante, ele fala ali do sânscrito, que foi um idioma que colaborou bastante para a formação dos mais diversos idiomas presentes, principalmente na Europa, o chamado velho continente. Isso. E é interessante o seguinte, o sânscrito é tido hoje como uma língua sagrada. Pois é. Na Índia, eles ainda utilizam o sânscrito como língua sagrada, da mesma forma que os judeus se utilizam do hebraico como língua sagrada. Isso, inclusive, você vai ter a oportunidade de ver naquele livro sobre o Tibete. Sim, verdade. Perdoem aí, nosso tempo aqui está meio seco, aí a garganta reclama. Reclama. Você quer que eu pegue água? Não há necessidade não, obrigado. Tá bom. O Espírito Emmanuel, ele vai falar sobre o expansionismo dos árias, como esse povo ele se expandiu e começou a, vamos assim dizer, se instalar nos mais diversos espaços do continente. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio da civilização terrestre, os árias espalhavam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia,
nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios das civilizações europeias. Cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento, e muito cedo começaram no velho mundo os choques de suas famílias e tribos. Isso é muito significativo. Muito significativo. Pensar, porque apesar, né, desses choques, dessas pequenas guerras locais que foram travadas e tal, esses movimentos foram os movimentos iniciais de grandes culturas da humanidade. Exatamente. Você observa, então, ali na região da atual Itália, nós temos ali os povos originários da Grécia Antiga, um berço de uma cultura sem igual no planeta Terra. Exatamente. Agora, eu fico pensando sobre a teoria atômica. O Emmanuel não diz quem é que lançou essa teoria atômica, né? Mas eu acredito que ela ou nasceu no Egito ou nasceu na Índia. E os iniciados gregos tomaram conhecimento, porque o processo da iniciação não é simplesmente um rito religioso, não. Tem muita coisa de conhecimento a ser adquirido. Exatamente. Né? Agora, me chama muita atenção ali, quando o Espírito Emmanuel vai falar sobre a origem da Alemanha. Ele diz da seguinte forma: onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. Lamentavelmente, quando nós falamos em povos da cultura alemã, né, os germanos, normalmente a gente se lembra daquele lamentável período da humanidade que foi o Holocausto. O Holocausto, exatamente. E olha só, aquilo foi uma contribuição negativa, foi uma página de sangue na história da humanidade, mas nós não devemos nos lembrar da Alemanha desta forma, muito pelo contrário. Se nós formos pensar em termos de berço do pensamento filosófico da humanidade, o primeiro grande berço foi a Grécia. E o segundo grande berço dos pensadores foi a Alemanha. A Alemanha. Então, nós devemos muito para a cultura alemã. Muita coisa, muita coisa. A metalurgia, não. Eles dominavam isso com excelência, né? Sim, até hoje, né? Até hoje. As máquinas de precisão, a mecânica de precisão, de alta qualidade, tudo tem origem na Alemanha. Alemanha, exatamente. E pensadores, Immanuel Kant, isso. Hegel, exatamente. Heidegger, e por aí vai. Exatamente. Você veja, por exemplo, o raio-x, né? Sim. Foi uma mudança lá no tubo do Crookes. Sim. Mas precisava de alguém que tivesse conhecimento para modificar a vibração do tubo, né? Exatamente, para aparecer a radiação do raio-x. Exatamente. Agora o Espírito Emmanuel fala sobre os Mahatmas. Sim. Da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos e resignados com a situação humilhante do degredo da terra que lhes infligia. As arriscadas aventuras forneciam uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo
às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões, que suportaram heroicamente todas as dores e guardaram o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca da sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. Ou não, é interessante. E essa cultura de paciência, inclusive, né? Sim. Eu, bem antes, ainda novo, ficava pensando de que servia a vida dessas pessoas que se entregavam à meditação, às vezes por 10 anos seguidos, ficavam sentados sem mover, né? Sim. Quase sem respirar. Mas depois que a gente lê Memória de um Suicida, aí é que a gente vai entender onde eles atuam. Eles são os enfermeiros do Hospital Maria de Nazaré. Porque, gente, você já imaginou o que é você trabalhar com um suicida? Porque o suicídio é um ato de rebeldia muito grande diante das leis de Deus. Então, tem um psiquismo muito complexo. E para, vamos dizer assim, suportar um diálogo com essa gente, tem que ser esses iniciados. Sim. Né? Que guardam uma paciência, é como se diz aí popularmente, uma paciência de Jó, né? Exatamente. Então, todos servem. Agora, é muito interessante também a gente informar para os nossos amigos que estão participando conosco que essa situação é muito interessante. Você vê no livro Os Médicos do Espaço, o Luizinho foi um que acabou sendo levado para o lar de Frei Luiz por causa da enfermidade. E assim levou o pai também, Joaquim. E ele veio a desencarnar do câncer, porque o câncer, qual era a origem do câncer? Pensando aí na lei de causa e efeito. O câncer tinha origem no seu alcoolismo do passado. Então, por isso não tinha cura. O Frederico operou diversas vezes, mas não adiantou. Isso é uma enfermidade que estava conectada à própria entidade. Estava enraizada no espírito. Exatamente. E aí, daí pouco tempo, Odilon, ele se materializou lá no lar de Frei Luiz, ou seja, já estava fazendo parte das equipes de trabalho do lar de Frei Luiz. Então, os irmãos que nos assistem, que participam conosco e que vêm, sobretudo, participar de coração, porque o coração que tem que participar, né? Sem dúvida que esse programa ele terá desdobramentos futuros que nós nem sabemos, nem temos conhecimento. E esses irmãos que participam fatalmente vão estar presentes nesses desdobramentos, não? De fato. Então, fazer parte de uma equipe de trabalho para Jesus tem as suas consequências muito benéficas, né? Bom, agora o Espírito Emmanuel vai falar sobre as castas.
O povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral como deveria o seu acervo de experiências sagradas. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida, lembravam-se vagamente das promessas do Senhor, anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçavam todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares de seu Redentor. Vyasa foi instrumento das lições do Cristo 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus, alguns milênios antes da organização da Palestina. Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor, em seus tempos, as claridades divinas do seu amor, desvelado e compassivo. Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos dos pais dão-se o nome de Árias, designação original da raça primitiva. Ao seu sistema religioso, de modo geral, chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer a sua longínqua origem em cujo seio não existem comunidades especiais e autoridades centralizadoras, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Então, as castas, elas aconteceram, e isso vai, na verdade, contra os próprios princípios hindus, mas elas aconteceram por conta do orgulho e do egoísmo. Exatamente. Presentes na alma dos hindus. E que eles já traziam isso lá do sistema de capela, né? Sim, o Espírito Emmanuel narra que essa pendência do orgulho e do egoísmo foi, vamos assim dizer, a origem desse degredo. Pois é. Tem uma pessoa, Alzira, mas só que não dá para a gente... Não consegui ser rápido o suficiente para ler. Exatamente. Depois, essas perguntas vão ser enviadas para nós. E aí a gente responde com calma e com mais precisão também, né? O Espírito Emmanuel agora, ele faz uma ponderação sobre os rajás e os párias. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas, que encontraram no seu caminho e cuja evolução deveriam representar para eles o imperativo de trabalho regenerador na face da Terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, aqueles que deveriam viver à margem. Exato. De cujos membros não se podia aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Olha o orgulho, né? Exatamente. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça,
não conseguiu eliminar esses absurdos sociais no seio do grande povo de iniciados e profetas. Os pares são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passaram por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. A realidade, contudo, é que os rajás soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltaram às mesmas estradas que transitavam sobre o dorso de elefantes, ajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provocações expiatórias. Os que humilharam os infortunados, do alto de seus palácios resplandecentes, volvem aos mesmos caminhos, cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indigência. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. É exatamente essa situação. Olha que grave. Essa situação é que chamou a atenção do Siddhartha Gautama, né? Sim. O Buda. Então aí o Siddhartha, ele foi para a floresta, ali no pé da cordilheira do Himalaia, e ficou um tempo considerável. Subiu numa árvore e ficou lá na copa dessa árvore. Quando ele, então, se iluminou, e aí desceu e juntou os seus discípulos. E é interessante, não? A consciência dele, né? Quando ele propõe os seus discursos, um dos mais famosos, né? Em que ele fala da origem dessas situações aí de enfermidades e tudo. Ele vai dizer que para a gente vencer todos esses desafios, nós precisamos de 3 coisas. Uma consciência reta, um coração amoroso e mãos que trabalhem. E é uma realidade, né? É um fato. É um fato. Me chama muito a atenção esse comentário do Espírito Emmanuel. Sim. Que as pessoas, os indianos, que muitas vezes, por conta da sua posição social, humilharam os outros e tal, voltaram em situação extremamente penosa, deplorável para resgatar aquela vivência anterior. E eles são o povo que mais conheciam a reencarnação. Mas parece que não acreditavam, né? Não acreditavam, talvez, que fosse acontecer com eles. Exatamente. Mais ou menos como os espíritas, né? A gente não acredita que vai acontecer com a gente. Exatamente. O orgulho é tanto que a gente se acha, inclusive, superior, né? Exatamente. E vamos dizer o seguinte, é bom a gente já ir treinando para tirar essa ideia da cabeça e do coração. Verdade. Porque a coisa não é bem desse jeito, não. Não, pelo contrário. Pois é. Agora, para encerrar esse capítulo, o Espírito Emmanuel faz uma reflexão muito interessante, evocando aqui o próprio Jesus. Perfeito. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo que lá nasceu na escola dos Charvakas. Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual, a grandeza espiritual da Índia, né? Isso. E as suas belezas misteriosas, mas acima dos seus yogis e de seus mahatmas, temos que colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma dos povos, a razão das fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça
e do seu reinado sem fim. E ele está falando de Jesus. De Jesus. E Jesus, não. Ele tem nada, 4 bilhões e 800 milhões de anos de aperfeiçoamento, né? Sim. Então, os planetas aonde ele iniciou já nem existem mais. Sim, os sistemas planetários onde ele cresceu já né? Acabaram. Acabaram, exatamente. Então, para a gente ver a obediência que nós temos que ter pela figura de Jesus. Sim. E mesmo assim se sujeitou a todos aqueles absurdos em Israel, né? Os atropelos. Exatamente. Gente, é até difícil a gente conceber um negócio desse, não? Com certeza. O que aquele povo tinha na cabeça quando fez aquilo, né? E é interessante a grande proposta de Jesus evocada aqui pelo Espírito Emmanuel, porque ele vem dissolver toda essa questão de castas, divisões e tal. Ele conversava ao mesmo tempo com o sacerdote, que era uma grande autoridade, Isso. com o doutor da lei, que era outra autoridade, e com as pessoas, os seres humanos comuns, como também dos aleijados, que eram Exatamente. pessoas praticamente largadas para morrer na miséria. Exatamente. Esses aleijados, também as prostitutas, Também. né? As pessoas de vida meio torta, e ele mesmo falou, né? Que os sãos não precisam de médico, Sim, né? sim. Quem precisa é quem está doente espiritualmente. Exatamente. E uma curiosidade para refletir tudo isso, apesar de nós termos noção, não vou dizer que a gente conhece a fundo, porque a gente não conhece, Não. mas nós temos aí uma noção da grandeza de Jesus. Ele teve que ter o cuidado de, quando nascer no planeta Terra, ele veio e nasceu sem berço. Por quê? Ele nasceu sem casa, né? Ele viveu na infância com seus pais e depois a única casa que ele passava mais de uma noite em seguida era a casa do apóstolo Pedro. Pedro, exatamente. Por que ele não teve casa? Por que ele não teve um berço? Por que o corpo dele desmaterializou, sumiu? Porque ainda hoje as maiores guerras são religiosas. São. Vocês de casa têm noção de que guerras provocaria a posse do berço de Jesus? Pois é, Nossa Senhora. Posse da casa onde ele viveu, da cadeira onde ele sentou, ou do corpo de Jesus? Exatamente, não. Seria uma guerra sem fim, né? Sem fim, sem fim. Sem fim. Então, até esse cuidado ele precisou de ter, porque ele tem noção da nossa mesquinharia. Exatamente, da nossa mesquinharia. Então, quanto que nós temos que nos dobrar, né, Nuno? Exatamente. Bom, na semana que vem nós vamos falar sobre a família indo-europeia, no capítulo 6. Capítulo 6, exatamente. O nosso tempo já está quase finalizando, não? Mas ainda tem uns minutos. Sim, verdade. E a gente fica assim na expectativa de que os nossos participantes vão propor as suas perguntas baseadas neste capítulo 6 do Emmanuel. Né? Para a semana que vem a gente poder conversar. Conversar, exatamente. A conversa tem que alongar mais na semana que vem. Para nós começarmos hoje a leitura de um capítulo e parar pelo meio... Não é bom. Não é bom. Eu acho que fica uma ideia meio perdida, sim, né? Sim. Meio vaga. Então, meus amigos, vamos encerrando por aqui? Vamos encerrando por aqui, não? E nós pedimos a Jesus que abençoe a todos nós, que abençoe cada lar participante, cada coração,
que receba as vibrações santas de Jesus. Muita paz para todos e até a próxima sexta. Forte abraço. Fiquem com Deus e até lá.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.